solidão. Sabe o tempo breve silencia a solidão. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade. Mata minha vontade, eu tô cheia de amor. Vem que eu tô cheia de amor. Vem que eu... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo pra você que tá aí nos assistindo. Eu sou Evandro Nunes, estou começando mais uma série Sofá Azul aqui na Casa dos Borboletas, mas não vou ficar de delonga porque já quero apresentar o meu convidado de hoje, Luciano Jorge. Sou eu. Obrigado. Pô, eu que tô mãe do sofá. Saca? Sempre sabe. Porque o sofá azul, cara. Então, queria que você falasse um pouco aí quem é você, pra esse povo aí que tá aí nos assistindo. Eu sou Luciano Jorge de Jesus, eu sou professor da rede pública do estado de Minas Gerais, da Prefeitura de Belo Horizonte. Produtor de conteúdo, só que é nerd, né? Nerd, mundo geek, membro do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é essa blusinha que eu estou usando, e colaborador do jornal, que é um jornal empoderado, que foi um dos primeiros lugares que eu escrevi algumas coisas, tá? Já faz um tempo já. Esse sou eu. Maravilha. Foi brother da galera. Graças a Deus. Ó, já quero saber de tudo, como que é esse negócio, esse observatório. Nós já vamos falar disso, né? Vocês viram que eu tô... Não, eu tô felizão, cara. Evandro trajado. Vamos falar de futebol, falar de games, falar de educação, falar de tudo. Estourar esse trem aí. Por favor. Como que a educação chega na sua vida, assim? Como você fala assim, não, eu quero ser professor? Eu sou sobrinho de professor, cara. A minha tia Nilza, ela era professora lá em Nova Lima e ela era a filha mais velha. Então depois de todo o processo ela ajudar a cuidar de todos os irmãos, né, todos os irmãos da minha mãe. Aí depois disso ela entra para a universidade. E aí tipo, tipo, muito mais velha ela entra para a universidade e aí ela forma no FMG, e aí ela vai para docência. E o meu tio Paulinho, ele é bioquímico, mas ele também foi professor. Eu acredito que a educação chega para mim a partir dessas influências de casa, desses professores que já estavam ali, mas também por conta dessa vivência em comunidade, essa coisa de, sei lá, de estar no meu bairro e a minha mãe, que era da Associação dos Moradores, está trocando ideia com a galera sobre a horta comunitária. Sei lá, depois da minha mãe tá envolvida com a pastoral da criança, eu ia ajudar minha mãe na pastoral da criança. Tipo, e aí a minha mãe queria dar SEBS e tal, lá em Nova Lima, catequista e tal. Então isso tudo acaba dando esse start, né? Como se você essa estrutura de sentimento que vai dizer, vai que você tem elemento para poder pensar essas coisas. E também assim, dos games, né, do RPG, como que é isso, assim? Como que é isso aliado a pensar na sua função enquanto educador? Qual a função dos games, né? É engraçado que isso muda e demora um pouco, porque primeiro você precisa fazer esse jogo, esse encontro que tá, beleza, como que eu vou fazer com que um elemento pertencente à cultura, da cultura de massa, da cultura massificada, ou pelo menos algo que muita gente gosta, fazer disso algo substancial para a formação da galera, né? Como fazer isso? E aí isso me deu muito trabalho, assim, né? Então aí às vezes eu
eu pegava muito mais, sei lá, um grupo de nerds que eu tinha. Então, sei lá, eu tinha alguns alunos, os moleques jogavam Yu-Gi-Oh! Eles amavam Yu-Gi-Oh! Eles amam Yu-Gi-Oh! E aí, e essa é uma parada, ó, a galera na periferia, gente, sempre amou mangá, anime, K-pop, RPG, quadrinho, videogame, Yu-Gi-Oh! Esses tem tudo. A molecada sempre curtiu e sempre vai curtir. E aí, esses meninos, a gente teve um trabalho que eu fiz com eles que era sobre jogos e brincadeiras. Eles escolhiam um jogo e apresentavam para a turma, e aí eles se organizavam em grupos. E aí esse grupo virou para mim e falou assim: professor, a gente quer jogar Yu-Gi-Oh! Cara. Eu falei: tá, beleza. Tem deck para todo mundo jogar? Ele disse: tem. Então, beleza, todo mundo tem que jogar, porque senão não vai dar certo. Tá, beleza. E aí eu lembro que eles pegaram, foram pra frente da turma, explicaram como é que funcionava a questão das cartas, a mecânica de jogo e tal. E eu ali olhando, coçando a barba e tal. Aí eles, não, beleza, agora vamos jogar. Aí eles espalharam pelos grupos, e eu serião, né, quando o lance dá certo, eu fico sério, assim, né, coçando a barba. Aí a minha diretora, a minha amiga, a Neymar, passou e falou assim: Lu, você tá sério, o que foi? Eu: não, tá dando tudo certo. Aí ela fica: ah, tá, ok, o professor é louco. E aí, esse grupo de alunos, eram 5 alunos, eu: cara, eu tô afim de jogar RPG, cara, vocês topam? Aí eles: ah, beleza. A gente pegou uma feira de cultura, montamos uma sala com livro de RPG, com mesa de RPG para os meninos jogarem, deixamos lá Caverna do Dragão rolando na TV e tal, foi super legal e tal. E aí eu parti muito mais desse lugar deles, assim, né, do interesse deles pelo jogo, da necessidade de jogar por jogar, do que necessariamente a gente quer isso aqui, né? Então, e aí vai depender muito do tipo de jogo, do modo como vai se jogar, do modo como vai se perceber, a faixa etária dos alunos, das alunos e tal. E aí a gente acaba elegendo coisas, assim, né? Com os games ainda eu tenho um desafio que eu ainda quero fazer ainda, que é lidar com esse cara em sala de aula. Eu ainda quero lidar com esse cara. Sim, que é lidar com jogos de celular. Eu ainda quero muito brincar com isso, assim. Enquanto saber, enquanto né, espaço tecnológico, a gente vê que arranjo é esse. Tal. Mas você tem uma coisa que eu acho, assim, eu não sou dos games, né? Gosto, mas eu sou péssimo, assim. Mas eu sempre trabalhei com jogos, né? Com jogos mais diversos, né? E eu acho o quão importante é pensar nesse processo educativo exatamente a partir dessa ferramenta do jogo. Porque primeiro que ela quebra, né, não só a questão da formalidade, mas ela possibilita um outro olhar. Né? Então quando você faz essa reflexão, não é ali competitivo, não é, né, só quem ganha, né, ou compra, essas coisas igual você falou. Mas como que é, a partir desse lugar da coletividade, né, da corporidade, como tudo isso também ajuda muito os meninos a fazerem outras reflexões. E eu fico pensando nisso que você falou do celular, eu fico pensando que hoje, com todas essas tecnologias, que eu acho que quando a gente trabalha com esses aspectos, também a gente dá um salto, né, no processo aí de ensino-aprendizagem. Né? Tá caminhando, assim, sabe? A galera construindo síntese, sabe? Tipo, síntese simples, assim, de eu chegar no fim do ano e pedir: galera, escreve o que vocês acharam de legal e tal. O aluno virar e falar assim: no início do ano eu achava que o professor Luciano era maluco. No fim do ano eu entendi o que ele estava falando. Eu falei: pô, legal. Nossa, ele já gostou muito assim, daquilo que eu sou, assim, né? E, tipo, e me entendendo enquanto ser humano e tal. Eu lembro que, quando coordenador, por exemplo, ocupando um outro lugar na gestão da escola, eu lembro que no fim do ano, um dos retornos que eu tive era assim: a coordenação, ela trata a gente, né, isso os meninos falando, com muito afeto e dando limite. E porque eu sou muito chato, assim. Tem amigo militante assusta: como assim? Você é assim? Eu sou durão, cara, mas assim, durão no sentido do meu, ó, a gente tem programa,
a gente tem horário de entrada e de saída, o uniforme é algo muito importante, estar organizado, preparado para viver a escola, é algo que tem que ser vivido e tal. Mas ao mesmo tempo, é algo que eu faço sempre com muita fé. Assim. É muita coisa. Como que é fazer parte e qual é a importância, né, de se ter um observatório do futebol aí? Então, o observatório, ele é... O Marcelo vai ficar felizão, né? Beijo, Marcelo. o Marcelo Carvalho, mas a Débora lá em 2014, a partir de 2 ações racistas que aconteceram. Uma com o Tinga, quando o Tinga jogava aqui em Minas, jogava no Cruzeiro, e o Márcio Chagas, que é um amigo querido, eu tive com ele no finzinho do ano passado, no jogo do Observatório, ele era árbitro e ele estava em Caxias, se não me engano, e ele sofreu um ato racista pesadíssimo, e aí, a partir desses 2 atos, surge o Observatório. Com um espaço exatamente esse assim, que é o de notar onde estão acontecendo os casos de racismo e quais são os direcionamentos que estão tomando, que é o que a gente dá conta de fazer ainda. Ali em 14, o que o Marcelo e Débora faziam ali era pegar, compilar esses dados e no ano seguinte apresentar, ó galera, então, no ano de 2014, a gente teve tantos casos de racismo, né? Então aí surge a ideia do relatório do Observatório. Né? Então, no ano de 2015 se lançava o relatório de 2014. Então a gente está em 2023, então aí a gente lança o relatório de 2022. Esse ano vai ser o primeiro relatório já, né, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. E aí, só que já é uma longa caminhada, já. A gente está em 9 anos já de observatório e tal. E aí, nessa caminhada, ser afetado por outras coisas, né? Igual você falou, por outros discursos, por outras reflexões, né? Então outros elementos vão aparecendo para o próprio observatório, pessoas vão agregando, vão entrando, vão saindo. E aí, o observatório hoje tem não só lidado com os casos de racismo nos estádios e em função de, mas também lidado também com os casos ligados a outras modalidades esportivas. Nesses 9 anos, quais são os avanços que vocês tiveram, assim, né? Tá. É lógico, né, que, igual você falou, Evandro, assim, o debate racial posto no Brasil, ele é antigo, assim, né? Sei lá, talvez o primeiro grande debate sobre a questão racial no futebol tenha sido construída pelo jornalista carioca, o Mário Filho, né, que vai partir de um outro lugar, né? Porque para ele a construção do espaço do futebol é de que ele bebe lá em Gilberto Freire, então ele vai partir desse lugar para poder dizer que o espaço do futebol é o espaço, vamos dizer assim, ele não diz isso com essas palavras, mas ele caminha para um lugar de uma certa, de um lugar mais amigável à população negra, é o espaço do futebol. Não é exatamente isso, ele é mais profundo nisso, mas ele quer dialogar nesse sentido. Só que aí ele acaba tomando alguns puxões, porque quando vem a final de 50, que a seleção brasileira perde, né, se escolhem 3 culpados ali, que é Barbosa, Juvenal e Bigode, né, 3 homens negros que são acusados de não suportarem a pressão e por isso que a seleção brasileira perdeu. E não por, sei lá, porque foi isso que aconteceu agora. O Brasil perdeu, não, cara, o Brasil, sei lá, perdeu porque desceu todo mundo e deixou de marcar um jogador faltando 4 minutos para acabar. É um jogo de futebol, essas coisas acontecem. Tá? E aí, mas de forma sistemática, eu acho que a gente vê isso, né, de forma mais ampla, e eu acho que facilita muito a questão da internet, ajuda muito, né? Eu vejo esse momento como um novo momento, assim, sabe? Como um momento em que a gente conseguiu sistematizar isso melhor. Talvez porque ainda a gente tivesse
ainda não é preocupado com outras coisas, não é isso, porque acaba sendo injusto, inclusive, com os diferentes grupos de movimento negro que já vinham já se organizando, né? Sei lá, eu tenho uma amiga que é a Roberta, que ela tem um trabalho sobre o Negritude, que é um time de futebol lá da Coab, e que vai ter uma grande reflexão, salvo engano, já a partir da década de 90, com o futebol de várzea na região ali da Coab, da periferia de São Paulo. Outros debates estão ali postos ali também, né? Então, assim, acaba que a maior, pra gente no observatório, acaba sendo significativo esse momento em que a gente ganha de espaço, assim. Porque anteriormente, 2004, já tem o caso com o grafite. Sim. Que o grafite é discriminado por um atleta argentino, e aí esse cara é preso, ele é preso em campo, e isso de fato é inovador. Sim. Porque isso nunca tinha rolado. Porque a ofensa racial sempre aconteceu em campo. Sempre aconteceu em xingar os caras em campo e tal. E aí, aquilo sim, eu aponto como algo inovador. 2004, né? Pô, o grafite está aí, trabalhando e tal, ele tá aí na imprensa esportiva. E isso dá um elemento novo. E aí esse acúmulo que desdobra em 2014, ele acaba sendo importante para a gente no observatório, para a gente entender o seguinte, ó, a gente precisa sair do textão da rede social e começar a bancar, a pautar. E essa é a grande vantagem do observatório. O observatório olha para esses casos, para essas contradições, começa a pautar e a dizer, ó, é assim que tem que acontecer, senão não vai rolar. E aí os diferentes grupos começam também a se mobilizar, né? Então aí chegando já na segunda parte, então eu diria que o observatório tem conseguido pautar mais, inclusive essa parceria com a CBF, ela é um sinal muito legal disso, né? Independente, né, de todas as críticas que a gente pode ter à CBF e tal, existe uma mobilização e existe inclusive uma correlação de força interna ali, dizendo, olha, a gente precisa apontar para um outro lugar, né? A seleção brasileira precisa apontar para outro lugar. A camisa amarela que foi significada pela direita brasileira e que, né, movimentos sociais, a esquerda brasileira achou que não era, né, importante, e ela é importante. A gente acabou de perder o rei do futebol. E ele é um símbolo importante para essa camisa amarela. É preciso que a gente ressignifique isso. Como? Não sei. Memória, reconstrução da memória, reconstrução desse lugar, de todos esses jogadores, jogadoras, para a gente tentar pensar nisso. Então, eu diria que a gente conseguiu avançar muito em vários debates. A gente contribuiu com uma exposição em homenagem ao Barbosa, né, na época do centenário dele, né, que é algo que, junto com a Tereza, que é a filha do Barbosa, mais o pessoal do Museu do Futebol lá de São Paulo, né, então o Observatório contribuiu com isso, além dos trabalhos que a gente consegue fazer uma parceria com universidades, né, com grupos de estudo, né, para além dessas parcerias que vão, de fato, pautar. Assim, né? E ter espaço na mídia já é algo muito importante. Então, toda vez que o Marcelo aparece, né, e aí ele briga comigo, ele diz assim, irmão, uma hora eu quero tu lá e tal. E aí eu olho para ele e falo assim, cara, você tem certeza disso? Não, mas enfim, isso é algo que com o tempo isso vai construindo, e outras pessoas vão aparecendo. E os clubes também estão olhando para o observatório como um lugar, vamos dizer assim, referendado para essa construção legal. Assim. Então aí acaba que alguns clubes, nem todos, assim, né, olham já para o observatório e dizem assim, pô, tá aí mais uma oportunidade para a gente poder conversar, para a gente dialogar. E isso tem sido legal, isso tem sido importante. Olha só, você que está aí nos assistindo, bom, se você ainda não entrou aí nas redes, vai aí no nosso canal, assine o sininho, assine ali, compartilhe.
compartilhe, aperte o sininho para receber todas as notificações. Entre aí também no Instagram, Série Sofá Azul, ou no próprio Twitter, Série Sofá, para você ir acompanhando todas as nossas conversas. E hoje é muito bem. Antes disso, deixa eu só dizer para vocês que... quem tá ali é Eduardo Levi. Eduardo Levi. Pediu aí Luciano para falar sobre isso, sobre a morte do rei. Antes disso, só dizer para vocês, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Jogos e Quilombagens. Olha! Então vocês sigam aí e tal. Também tem na Twitch, na roxinha lá, tá? Então segue lá também. Em linhas gerais, o que eu quero dizer é que falar da memória do Pelé é falar de uma tradição brasileira, é falar de uma cultura popular brasileira. E que ela, assim como Pelé, é contraditória. Ela é contraditória, ela é cheia de idas e vindas, ela é cheia de momentos que não são tão bonitos assim. Então eu diria que junto com o movimento, com o momento aquele momento do fim da década de 50, início da década de 60, em que você tem um movimento muito forte do samba brasileiro, em que você tem uma bossa nova vindo, e também com o processo de embranquecimento da bossa nova, e o processo de desenvolvimento do Brasil, né, vindo, né, a partir das políticas de JK, junto, tudo isso é um passo muito importante para a construção de um país, assim, de uma identidade. Né? E não de uma identidade estancada, assim, é isso, não, mas é dizer assim, ó, esse cara, dentro dessa contradição, dentro desse lugar, ele traduz o que é uma parte da cultura brasileira, de uma forma sublime. Assim como foi Pixinguinha, assim como foi Chiquinha Gonzaga, assim como foi Evandro Nunes, como é Evandro Nunes, assim como é todo o nosso teatro brasileiro, assim como é o Teatro Experimental do Negro lá com Abdias, e por aí vai. Então eu diria que ele, desse lugar, ele inclusive compõe aquilo que a gente pensa muito enquanto tradição negra, assim, enquanto memória negra, assim, ativa, potente, mas que é contraditória. Sim. Porque somos. Sim, exato. Ou como diria o Mano Brown, somos porque somos. A gente tá deve fechar essa música. Somos porque somos. Maravilha. Sendo pautando programas de futebol, Maravilha demais. Então, vamos aproveitar essa deixa, porque nossa conversa aqui é rápida. Que você deixasse aí pra gente uma palavra de ordem, um pensamento que você, né, gostaria de compartilhar conosco aí, né? Eu tava conversando sobre isso hoje. O Sérgio Pererê, ele tem uma música que eu escutei muito na voz de uma das vozes que eu mais amo aqui em Minas, que é da Helene Bertacchini, que ela cantou no meu casamento, inclusive. Tenho orgulho de dizer isso. A Helene cantou no meu casamento. E a Helene canta uma música Curiá, e tem um trecho dela que é algo mais ou menos assim, né? A demora faz parte do cozimento, né? Quer dizer, tudo demora, as coisas elas demoram para ficar prontas, assim. E esse ficar pronto, às vezes ele significa que você tem uma caminhada, você precisa ser afetado pela vida, você precisa ter afeto pela vida, ser afetado pelas pessoas que cercam. E acho que é isso, a demora faz parte do cozimento, faz parte da caminhada. É isso. Maravilha. Falei bem isso, né? Maravilhoso. É isso, meu Brasil. A gente precisa dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Beijos, Brasil. Obrigado. Beijo, mãe. Massa. Obrigado demais.